Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Escola Judicial. O pessoal que está aqui presente e também o pessoal que nos acompanha através da transmissão online, magistrados e servidores que nos acompanham através da transmissão online, sejam também todos muito bem-vindos. Bom, para apresentar o fim de tarde, falando sobre o que é e para o que serve a programação neurolinguística, convidamos o docente Dr. Nelson Spritzer. Ele é médico, mestre em cardiologia pela Universidade do Rio Grande do Sul e doutor em nefrologia pela Escola Paulista de Medicina. É pioneiro da programação neurolinguística no Brasil, fundou a Escola Centro-Sul Brasileiro de PNL em 1991, com sede em Porto Alegre. Premiado e reconhecido na área médico-científica e autor de 5 livros sobre aspectos da programação neurolinguística. Com a palavra, Dr. Nelson Spritzer. Boa tarde a todos. Desculpe um atraso, desculpe a quem está nos assistindo também. Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês. Porto Alegre não é mais a mesma, nós estamos agora vivendo tempos estranhos, tempos de coronavírus com Grenal, né? É uma combinação explosiva. Então as pessoas tem pessoas fugindo do coronavírus, indo para uma direção, e pessoas indo para o Grenal na outra. Então, né, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que administrar, mas estou aqui. Me cabe conversar com vocês um pouco sobre programação neurolinguística, cujo nome já não é muito simpático. O nome é complicado. Programação neurolinguística, um nome que soa. Programação é coisa de computador. Neurolinguística é para fanho ou gago, né? Então, assim, vamos lá. Eu estou aqui muito mais porque eu sou muito antigo do porque eu entendo do assunto. Eu entendo do assunto por antiguidade também. Eu fui o pioneiro no Brasil da programação neurolinguística, pouca gente sabe, eu faço questão de enfatizar. Eu comecei a minha carreira de programação neurolinguística em 1990. Eu abri uma instituição, uma escola, a primeira escola brasileira de programação neurolinguística, segue aberta, segue atendendo a alunos e formando alunos, e é sempre num nível de, a gente chamaria em inglês de low profile, fazendo as coisas direito, né? Por quê? Porque eu sou médico, eu tenho formação em medicina, eu tenho sólida formação em pesquisa, durante muito tempo trabalhei na área da pesquisa, e assim, aprendi que as coisas são, se forem feitas direito, tem boa chance de ter resultado. E se forem feitas mal feitas, nós podemos destruir alguma coisa muito boa. Não, óbvio que aconteceu o previsível, e não aconteceu aqui no Brasil por especificidade brasileira, isso já acontecia no mundo inteiro. A programação neurolinguística, e logo eu vou te dar mais detalhes sobre isso, ela é altamente poderosa, ela é extremamente diferente de tudo que se conhece, e é uma ferramenta que é para qualquer pessoa, e é uma ferramenta, eu diria, antecipando um pouco, obrigatória para os tempos que nós estamos entrando, para os momentos que nós estamos vivendo, momentos de transição, de mudança, de adaptação, de crise, de barreiras tidas como impossíveis. Essa é uma ferramenta muito útil. Quando ela começou, ela veio com essa carga de potencial de ajuda, de capacitação. E não demorou muito para ser mal entendida, mal divulgada, mal ensinada, algumas vezes por má intenção de quem a usava, e muitas vezes por pura ignorância, por capacidade limitada de entendimento das pessoas que tiveram acesso a essa ferramenta. E aconteceu, durante algum tempo, aquilo que aconteceu com muitas outras ferramentas. Se eu falar a palavra, vocês vão ficar assim, eu diria um pouco desconfiados. Por exemplo, durante muito tempo a palavra hipnose era uma palavra proibida, não se podia falar. Por quê? Porque era picaretagem, estava na mão de charlatãos, era gente que fazia demonstrações em circo, era, sabe, mistura de prestidigitação, truque, manipulação, ilusionismo e alguma outra coisa. O alguma outra coisa era genial, só que a gente não conseguia chegar a prestar atenção, que era a capacidade que a gente tem de entrar em contato com o inconsciente e, acessando o inconsciente, alterar algumas rotinas que o inconsciente produz, uma possibilidade até de melhorar a vida de alguma pessoa. A programação neurolinguística caminha por um caminho parecido, e ela usa, inclusive, um pouco de hipnose.
E quando a gente falava há pouco tempo atrás sobre programação neurolinguística, era palavra maldita, ou coisa não entendida, ou era coisa que não queria saber, porque provavelmente era manipulação grosseira da cabeça das pessoas. Eu, durante algum tempo, agora que hoje nós estamos aí no Grenal, eu trabalhei no Internacional. Eu trabalhei de 2000 a 2003. E aí eu, obviamente, trabalhei com os jogadores, comissão técnica, etc. e tal. E uma das minhas grandes dificuldades é trabalhar com futebol é horrível, tá? Eu não me chame, por favor, de novo. É horrível, é horrível. É um ambiente muito ruim para trabalhar, porque as pessoas não estão lá para aprender, para evoluir, para melhorar. Elas estão lá para competir destruindo alguém, porque não há como todo mundo ganhar, não há como ter sinergia total. Mesmo dentro do próprio time, mesmo dentro da própria equipe, alguém quer tomar o teu lugar, alguém quer pegar e te dar uma rasteira. Então, é um ambiente insalubre. Mas eu trabalhei e a minha grande dificuldade é que tinham muitos jogadores que tinham crenças religiosas, evangélicos, e que, por causa dessas crenças, alguns deles, não todos, mas alguns deles tinham uma doutrina de que não era permitido para eles deixarem que alguém fora do grupo lhes fizesse a cabeça. É assim que me diziam. Então, não é possível que você trabalhe a cabeça de um jogador, porque o jogador não deixa você fazer qualquer coisa com a cabeça dele, porque a cabeça dele pertence ao pastor. Não é nem a Deus, é o intermediário. Então, eu demorei durante meses até conquistar a confiança de alguns desses jogadores, para provar para eles que a minha única intenção lá era fazê-los serem melhores naquilo que eles faziam. E nada mais do que isso. E em algum momento eu consegui, em algum momento eu contribuí, e vários deles melhoraram em alguns aspectos, e a gente tem bons feedbacks a respeito. Mas enfim, então, por que isso? Por causa dessa visão errônea, distorcida da neurolinguística. Então, dito isso, é só para contextualizar. Por que a gente precisa saber sobre neurolinguística hoje? Porque é uma ferramenta indispensável para você e para a tua família. Por que hoje está interessando mais as pessoas? Vocês estão aqui, vocês teriam 1000 razões para não estar aqui. Eu chego atrasado, tem coronavírus te esperando na saída, tem o Grenal para encher o saco, tem um monte de porcaria. Né? Para que está aqui? Porque você está curioso ou curiosa sobre algo chamado neurolinguística. Por quê? Porque está se fazendo de novo barulho. Tem muito barulho, as redes sociais. Nós estamos vivendo em momentos da internet e das redes sociais. E aí o barulho chama atenção. O próprio coronavírus é um evento que é a primeira epidemia, pandemia, em rede social. Então, é um espetáculo. Eu, como médico, assisto isso, eu me divirto. Eu fico vendo as pessoas e o comportamento das pessoas, aí eu vou no supermercado, eu fico abismado como é que seres humanos funcionam ainda. Já deveriam ter sido extintos por esse tipo de comportamento. Tem muito bicho mais inteligente. Mas, enfim, os seres humanos estão fazendo, acreditem, eles estão estocando papel higiênico. O coronavírus não ataca o intestino, não vai ter problema. Mas não importa, eu digo isso e, ok, amanhã está lá o pessoal comprando papel higiênico enlouquecidamente. E ainda diz o seguinte, vai faltar. E como vai faltar, eu vou comprar. E aí, como ele compra muito, falta. E aí ele diz, viu? Ele criou o problema. O problema nunca existiu. Mas, enfim, tá bom. Aliás, parênteses aqui para quem está nos assistindo em tempo real, é bom que saibam, aqui é um dever médico de informação. Breve, rápido. Coronavírus não é um problema como pintam, é uma virose, é importante, é significativa, mas ela não é tão letal, é 2,5% a 3%. As pessoas mais velhas, com mais doenças, têm um pouquinho mais de risco. Isto vale para qualquer outro tipo de problema do tipo epidêmico que nós temos. Dá para morrer de sarampo, dá para morrer de dengue, dá para morrer de zika, dá para morrer de gripe comum. Então, as pessoas morrem de muitas coisas. No nosso país é mais fácil morrer de assalto, de bala perdida, do que de coronavírus. Ok. O problema do coronavírus não é o coronavírus, coitadinho. O problema do coronavírus é que ele passa muito e muito rápido. Então, a parte epidemiológica dele é muito rápida. E por isso ele cria muitos doentes ao mesmo tempo. E alguns desses doentes, uma minoria, é mais grave, 2%, 3%. Esses têm necessidade de ir para o hospital. Isso num grupo de 10 pessoas é nada.
Mas num grupo de milhões de pessoas, 200 milhões de brasileiros, nós não temos estrutura hospitalar para segurar. Então, tudo que o governo está fazendo, o Ministério da Saúde e as autoridades médicas, é no sentido de empurrar a curva do pico epidemiológico, para que quando der a massa de contaminação que vai dar, é inevitável, você vai ser exposto ao coronavírus, por mais lavar de mão que tu fizer, não tem como escapar. Só que vamos tentar empurrar isso o mais longo possível, para que aí o sistema de saúde fique de novo recomposto e seja capaz de atender. Porque se não, e a chance é grande de que não aconteça esse empurrar, nós vamos esgotar o sistema de saúde, e aí as pessoas que têm doenças normais não serão atendidas. E o perigo é morrer de doença normal, não de coronavírus. O perigo é alguém que tem crise de pressão alta não ter acesso, a uma hemorragia não ter acesso, uma apendicite não ser operado, alguém que tem câncer não possa ser atendido, sabe? Alguém que tem um derrame, um infarto e não tem acesso, porque os hospitais vão estar entupidos e em clima de guerra, por causa da gripe, coronavírus, que na maioria das vezes não vai causar nada. Então, assim, o ideal é que a gente se cuide, que a gente se comporte, que se a gente estiver fungando e tossindo e espirrando, a gente coloque máscara e não vá trabalhar. E se isole, auto-isolamento, né? É uma maneira de evitar contagiar todo mundo. E se você tiver, por exemplo, em casa a sogra, você convida ela para ficar perto e bate um papo sobre a vida. E se ela for velhinha, né, você pode estar fazendo até uma bênção. Vocês estão interpretando, eu não falei nada. Ok, vamos lá. Vamos falar de PNL. Depois eu deixo vocês me fazerem perguntas de qualquer coisa que vocês quiserem. Onde é que entra a tal da programação neurolinguística? A programação neurolinguística, o que ela é? Para definir, né? Por que a palavra é programação? A palavra é programação porque literalmente a gente programa funções inconscientes. É possível programar o nosso inconsciente. Se você acha, não pode ser, a sua vida inteira você programou o teu inconsciente. Tudo que você aprendeu e ficou automático, você fez isso programando o teu inconsciente. Só que você nunca aprendeu como fazer isso de uma forma eficaz. Você fez isso de uma forma empírica, né? A vida foi fazendo. Então, muitos dos seus hábitos foram aprendidos ao longo da vida. Alguns hábitos nem são tão bons assim. Você aprendeu hábitos que são, no mínimo, duvidosos ou até inúteis. Mas você continua. Você tem medo de elevador, daqui a pouco. É um hábito inútil. Hoje eu atendi uma pessoa com medo de elevador. Hábito absolutamente inútil. Uma pessoa adulta, medo de elevador. Ok, ela tem medo de elevador. Aí, como é que faz um adulto ter medo de elevador? Ele aprendeu, não se nasce com isso. Nenhum embrião nasce geneticamente determinado a ter medo de altura, de elevador, de lugar fechado, de contato com as pessoas, de falar em público, nada disso. As pessoas aprendem. E aí esses aprendizados são programas que são habitualizados, automatizados no inconsciente. A palavra programação tem a ver com estudar como que a gente aprende, e como que a gente grava, e como que a gente cria hábitos. E poder mudá-los, reprogramar. Neurolinguística, aqui vem o problema. E aí eu preciso dar uma outra pausa, um outro parênteses para situar a situação. Você já ouviu falar da neurociência? Está todo dia na televisão, nos jornais, não sei o quê, os neurocientistas falam isso, a neurociência fala aquilo. O que a neurociência trata? A neurociência trata do cérebro. O cérebro, sistema nervoso, sinapses, neurônios, neuroquímica. A neurociência estuda como que os químicos, os compostos químicos são sintetizados nos neurônios e criam comunicação dos neurônios. A neurociência estuda como é que o miolo funciona. Ok. E se faz pesquisa, e se tem documentos, e enfim, exames. Você já deve ter ouvido falar sobre psiquiatria, filosofia, ok? Psiquiatria, especialmente psicanalítica, e filosofia, que andam em paralelo. Inclusive, tem muitos filósofos que se tornam psicanalistas, e tem muitos psicanalistas que estudam filosofia. A filosofia e a psiquiatria estudam o pensamento humano, a maneira como nós nos damos conta de nós e de nós com o mundo e do mundo com a gente. Isso é o estudo da filosofia e da psiquiatria.
A psiquiatria mais voltada para as situações que nos causam problemas. E a filosofia de um modo geral. Aqui vocês estão notando que eu estou deixando de propósito uma lacuna. Quem que controla o modo como a gente pensa, afetando os neurônios? Quem que controla como que os neurônios afetam e produzem os pensamentos? Neurociência estuda neurônio. Neuroquímica, neurônio. Tomografia, ressonância, neurônio. Filosofia, psicanálise, pensamento, poesia, arte, cultura. Isso é tudo processo subjetivo da mente humana. Quem que controla esses dois? É essa palavrinha que eu acabei de falar que você pode não ter percebido. Mente. Existe um troço chamado mente que coordena, que é o operador do sistema, a integração entre neurônio, pensamento, pensamento, neurônio. Tem um intermediário, mente. A gente não fala muito essa palavra por causa do problema lá do René Descartes, o problema do modelo cartesiano, que dividiu a ciência estuda neurônio e a religião estuda pensamento. E a gente queima quem atravessar a fronteira, ok? Por quê? Porque Deus pertence a esse planeta aqui. Só que aí mudou, o mundo evoluiu e hoje a gente tem a integração de tudo, e tudo é uma coisa só. E aí então precisa saber, mas como que funciona? Mente, a mente voltou. A mente tem dois planos. A chamada mente consciente é a parte da mente que se dá conta, ela coordena e se dá conta. É a racional, é a linguística, é a lógica. E tem a mente inconsciente, é a maior parte. É o gigantesco mundo dos processos automáticos de coordenação entre como é que eu penso e como é que eu ativo o neurônio, como é que o neurônio processa pensamento. A mente inconsciente é muito, muito, muito mais importante do que a mente consciente nessa operação. Quem é que estuda a mente e quem é que estuda a mente inconsciente? Eu tenho aqui uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia, ninguém. A má notícia, os poucos que estudam, que fogem um pouquinho dessa regra do ninguém, são os picaretas, os charlatões, os, entendidos, os pseudocientistas, a galera da aventura, a galera chamada holística, a galera chamada quântica, a galera chamada alternativo, complementar, espiritual, o nome que vocês quiserem. A galera está solta. Alguns desses são genuínos, são bons, são queridos, são bem intencionados. A maioria é gente, no mínimo, deslumbrada e perdida. No mínimo. E alguns deles são extremamente mal intencionados, que querem abusar da nossa ingenuidade e querem te fazer de trouxa. Esses estão estudando como é que funciona a mente. E quem mais? Um pequeno grupo de gente mais perto da ciência. Não chega a ser um neurocientista, nem chega a ser um psicanalista, até porque nem é bom ser. Esses são o grupo que estuda hipnose, que é um ramo da ciência, que estuda funções do inconsciente, e um pessoal que chegou há pouco. E é desse pessoal que eu quero falar, porque é desse pessoal que eu pertenço. É o pessoal que veio, e vocês já estão sentados, então não tem problema, vocês não vão cair sentados. O pessoal que melhor entende como que a mente funciona e que tem acertado mais em processos de mudança mental é o pessoal que veio da área da computação. Quem entende de computador começa a entender de mente humana. Só que nos anos 70, quando eu estudei isso aí foi nos anos 90, mas surgiu nos anos 70. Nos anos 70 não tinha internet, nos anos 70 o computador estava recém-nascendo. Quem era essa galera que surgiu nessa época perto do computador e da computação e foi aplicar regras de computador para a mente humana? Cibernética, a turma da cibernética. Pouca gente hoje sabe, mas a origem de toda a nossa tecnologia hoje, de redes sociais, sistemas, é da cibernética. Se você quiser entender um pouco de como é que é o mundo que você está e vai viver, você tem que saber cibernética. Princípios cibernéticos de função. A cibernética gerou um grupo de pesquisadores que se dedicou ao estudo do comportamento humano pelo ângulo cibernético, pela perspectiva cibernética. E descobrimos, por pesquisa empírica, por experimento, por tentativa e erro, de que o inconsciente nosso
é uma entidade ciberneticamente orientada. Funciona exatamente como uma máquina. E aí tu fica bravo comigo. Como que o meu inconsciente é uma máquina? Máquina é feita pelos homens que têm inconsciente. Eu concordo. Ainda assim, o teu inconsciente funciona como uma máquina. Examinado com o devido cuidado, os princípios cibernéticos se aplicam à tua cabeça. E ao modo como tu pensa. E ao modo como tu processa os teus hábitos, as tuas rotinas, aquilo que te limita, aquilo que te ajuda. É cibernético. E aí, como é que é isso? Como é que é isso? É o seguinte, existem dois tipos de cibernética. A cibernética simples, de primeira ordem, que estuda qualquer sistema, qualquer aparelho, e que verifica como é que um sistema funciona, se organiza e é regulado. E a cibernética de segunda ordem, que estuda um sistema em que o próprio sistema determina o seu próprio objetivo. Eu estou falando coisas que para alguns de vocês pode soar como novidade, mas é bom que você comece a se acostumar com isso. Imagina que você tem um robô na tua frente, é um sistema cibernético. Quem criou o robô colocou nele objetivos para ele cumprir. E aí ele vai fazer a tarefa dele daquilo que, conforme o objetivo foi colocado. Imagina que eu te coloco agora um robô na tua frente. Só que tem um detalhe, esse robô, diferente do outro, ele cria os seus próprios objetivos. É isso que eu estou falando, essa é a cibernética de nova ordem. O nosso cérebro é dessa segunda categoria, é sistemas que criam desejos próprios, e é cibernético também. Vamos lá, a neurolinguística diz o seguinte, que a tua ideia de como que as coisas são, os programas que tu cria, são baseados naquilo que tu captura dos teus órgãos sensoriais. A informação sensorial é a linguagem de programação. No computador, a linguagem de programação é 0 e 1, linguagem binária. Todas as sintaxes de programas de computador, se você for lá na raiz delas, 0 e 1. São linhas de programas, alternativas de linguagens que têm 0 e 1 na sua raiz. O programa de programação da mente humana é analógico, é com visão, audição, sensação, cheiro e gosto. Não é 0 e 1, é múltiplas possibilidades, é uma combinação infinita de possibilidades. Então imagina se o melhor computador do mundo, a inteligência artificial mais avançada, é constituída de programa 0, 1, o que poderemos esperar de um cérebro humano que é programado por uma programação que não tem coisa parecida nesse planeta? É desconcertante perceber como que o ser humano é tão hiperdotado e como que ele é tão subutilizado. Nós somos capazes de uma sofisticada programação cósmica dentro da nossa cabeça. E ao mesmo tempo nós usamos para comprar papel higiênico em epidemia de coronavírus. Então, é fantástico. Imagina, você tem um supercomputador cósmico dentro da sua cabeça e você usa para fazer palavra cruzada, o jogo de paciência, ou assistir o BBB, para ver se o não sei quem que foi expulso, foi para o paredão. Então, gente, é a fábrica de idiotismo acelerado. E está ficando pior, as pessoas estão ficando cada vez mais rapidamente idiotizadas, porque elas estão hipnotizadas por distrações que diminuem a ativação desses softwares. Aqueles poucos softwares bons que a gente já tem, eles estão sendo ou pouco utilizados ou deletados e substituídos por softwares lamentáveis. Onde é que entra a programação neurolinguística, então? A programação neurolinguística estuda como que você tem os seus programas pela linguagem sensorial que o teu cérebro usa e como que é possível modificá-los ou otimizá-los para que você tenha melhores resultados. Vamos de novo. A programação estuda como que você fez os teus programas baseados em percepções sensoriais, que foi a linguagem da programação desde que você nasceu, e o modo como a gente pode intervir nisso. Vou te dar um exemplo prático agora, chega de tanta teoria, vamos para a prática. São pessoas que eu atendo todos os dias, a gente atende esse tipo de casos. Uma pessoa tem uma fobia, ok? É um caso típico. Aí qual é a fobia dela? A fobia dela é que ela tem medo de lugar fechado, lugar apertado, avião, sala, etc.
Aí você começa a fazer perguntas para essa pessoa, e não é qualquer pergunta. A programação neurolinguística é uma escola que ensina a gente a fazer boas perguntas. Uma das grandes diferenças da programação neurolinguística para outras ferramentas é a qualidade das perguntas. Ela é diferente. As nossas perguntas pretendemos que elas sejam ativadoras de material inconsciente, e que, ativado esse material, o cliente exibe sinais da programação. Daqui a pouco eu digo alguns desses sinais. E aí eu percebo os sinais. E aí eu tenho ideia da programação que está lá. Então, eu, conversando com uma pessoa que tem fobia de lugar fechado, eu faço algumas perguntas, e aí ela me faz alguma coisa como, exemplo grosseiro, rápido, vocês não precisam ter todas as informações hoje, ela bota os olhos para cima e para a direita, e ela, quando fala, a voz fica mais falhada, o tom de voz como se tivesse medo, uma voz tipo medo, e ela fala, não sei, eu só sei que eu fico mal. É isso que ela fala. Bom, aí a gente faz algum procedimento, tem alguns procedimentos para fazer, e descobre que ela forma na cabeça dela uma imagem do lugar, que é um lugar que as paredes vão se fechando. A fantasia da cabeça dela é que as paredes estão se aproximando dela e se fechando. Teto, paredes, frente e trás. E ela vai ficando cada vez mais apertada, cada vez com menos espaço, na fantasia dela. E isto é tudo preto e branco, e isto é tudo de uma forma borrada, sem nitidez. Ela não consegue definir direito essas imagens, mas elas estão aparecendo desse jeito para ela. Aí ela tem uma sensação horrorosa no peito, e é uma sensação de opressão, e que vem, uma sensação que vem bem na frente do peito, e ela aperta a caixa do peito, e é uma sensação morna. E, além disso, ela tem uma voz interior dela, a própria voz dela, o diálogo interno, que diz para ela, tu não vai conseguir sair disso, tu vai morrer. A voz dela diz isso para ela. Gente, quando essa pessoa me conta essa história, eu começo a ter fobia de lugar fechado. Porque isso é pavoroso. Se eu tivesse essa fantasia, eu ficaria apavorado. Eu dou total razão para ela. A pergunta é, ela sabia que ela tinha essa fantasia? Não. Esse material não lhe era acessível. Era material escondido no inconsciente, guardado para protegê-la. O inconsciente achava que estava protegendo ela com esse material. Estava dentro do software de proteção dela. Uma vez que eu trago isso para a consciência, está resolvido? Não. O software continua lá. Eu tenho que mudar o software. Então eu tenho que ensinar para o inconsciente que ela pode fazer outra fantasia. E aqui eu vou te dar de bandeja, grosseiramente, é óbvio que isso que eu estou falando é grosseiro, não vai sair curando gente por aí, pelo amor de Deus, tem muito mais tarefas para cuidar, mas assim, a grosso modo, a gente ensina o inconsciente que as paredes se afastam, e o teto aumenta, e a área aumenta, e ela tem até uma brisa que entra dentro da sala de lugar nenhum, e a voz dela começa a dizer para ela, lugar agradável. E aí a sensação do peito desce e começa a se esparramar para todo o corpo e fica fresca, imóvel. E aí acabou a fobia. Aí tu leva essa pessoa para dentro de uma sala pequena, coloca ela lá, fecha a porta e ela vai ficar bem. E isso é o mais chocante, é possível testar, é possível verificar. Tá, aí tu vai dizer, barbadinha, eu tenho uma amiga minha lá, uma vizinha minha que tem problema de medo de lugar fechado, eu vou fazer esse troço aí. Então aí é que vem a pegadinha. Por que a programação neurolinguística, ela parece fácil, mas ela não é. Ela parece simples, mas ela não é. E eles vendem, o povo mal intencionado por aí, de que você aprende neurolinguística em 2 dias, em 1 dia, em 2 horas, lendo um livro. Não, você vai ter que ter mais tempo. Para aprender realmente neurolinguística, você tem que ter, no mínimo, 4 anos de dedicação, de trabalho, de prática, no mínimo. Porque é quase como uma arte marcial. Você não aprende um karatê lendo um livro, assistindo um filme. Você não aprende a nadar lendo um livro, assistindo um filme. Você tem que entrar na piscina, você tem que praticar. Como é que a gente fica bom em neurolinguística? Praticando neurolinguística. E quanto mais pratica, melhor fica. Por que é complexa? Vou te dar 2 complexidades. Uma, a fobia da minha cliente exemplar, ela tinha um propósito, que era de proteção.
para a minha cliente. A cliente não tinha aquela fobia de graça, não era para maltratar ela, o inconsciente queria protegê-la. A solução que eu estou vendendo para ela, eu tenho que ter meios de convencer o inconsciente que a solução que eu estou propondo, que é simples, mas o inconsciente tem que entender que vai ter mais proteção com a solução do que com o problema. Eu vou de novo. Quando uma pessoa tem uma limitação, tem uma motivação para a limitação. Quando ela tem um desejo, tem um prêmio pelo desejo. O prêmio do desejo alcançado não pode ameaçar a motivação da limitação. Pelo contrário, ele tem que contribuir para aumentar aquilo que a limitação contribuía. Se a pessoa tinha uma limitação para se proteger, a solução tem que ser mais protetora do que a limitação. Se a limitação existia para que ela tivesse menos sofrimento, a solução tem que lhe dar mais condições de ter menos sofrimento, ou mais proteção no caso. Essa chave, essa negociação, esse jogo estratégico, ele não é fácil. É uma negociação com o inconsciente que é preciso usar linguagem apropriada, linguagem hipnótica, e aqui eu vou dizer para vocês, vocês podem depois esquecer, porque isso aqui é só para veteranos avançados. Aqui temos o Everton, que é meu aluno, e não sei se tem mais alguém aqui que tem conhecimento avançado de PNL, ele sabe o que eu vou dizer. O modo como você fala, o tom de voz. O tom de voz é uma das características humanas de gravação de softwares mentais mais poderosas que existe. Cuidado com o teu tom de voz. A arma mais importante da programação neurolinguística não é o que você fala, é como você fala. Poucos praticantes de PNL conseguem chegar a esse grau de excelência no uso do tom de voz. A maioria sabe dizer as palavras. Pouca gente sabe dizer as palavras com o jeito certo, no momento certo. Aí você faz essa negociação difícil, delicada, complicada, sutil, em que é um jogo de resistência. O inconsciente, em princípio, não quer mudar. Você vai ter que ser muito convincente. Aí vem a pergunta, por que programação neurolinguística dá treinamento para vendedores, para vendas? A gente vende para o inconsciente. Se a gente vende para o inconsciente, que é tenaz na preservação dos seus hábitos, a gente vende qualquer coisa para qualquer um, porque as ferramentas estão aí. Então, esta é uma das dificuldades. A outra das dificuldades da programação neurolinguística é o processo. Como é que é o processo da programação neurolinguística? Imagina que eu vou fazer uma sessão de capacitação, podemos chamar assim com você. Você tem um desejo de atingir determinado tipo de patamar e você quer adquirir, então, uma mudança para que você consiga isso que você quer. Ou superar uma limitação ou conseguir uma competência. Eu sento na tua frente para te ajudar. Pode ser feito por Skype, mas a qualidade cai. O ideal é que eu tenha você perto. Aí eu te faço perguntas sobre o que você está vivendo, qual é a situação presente de que você está vivendo. Você começa a me contar sobre a tua situação presente. A maneira como você me conta, não o que você me conta, nem por que você me conta. A maneira como você me conta me dá pistas de processos que estão envolvidos no teu problema, na situação a qual você quer mudança. Eu vou fazer perguntas com perguntas sofisticadas que vão investigar a base dessa situação que você está apresentando limitante. Eu vou fazer isso de uma forma sequencial. Cada pergunta que eu faço provoca perturbação no teu inconsciente. A minha pergunta não é amistosa, não é querida, não é fofa. É pergunta tensa, tá? É um jogo tenso. Eu vou te fazer uma pergunta que vai te botar na parede. Aí o teu inconsciente sabe que está sendo colocado na parede. Aí ele reage. Aí ele manda sinais de que ele está sendo perturbado pela pergunta. E ele não pode evitar. Ele tem que tentar responder a pergunta. Mesmo que você não fale. Mas o teu inconsciente busca a resposta. Quando ele busca a resposta de algo que ele não quer revelar, ele mostra sinais. Esses sinais são tiques, gestos, trejeitos, coceiras, mexidas de ombro, mudanças de tronco,
respirações, mudanças de movimentos de piscar, mudança de cor da pele, de brilho, movimentos oculares, microexpressões faciais, 7 principais expressões emocionais, aquele cara do Lie to Me, do Paul Ekman, ok? Tudo isso a gente fica olhando. O modo como você fala, o tom de voz que você usa, as palavras que você emite, a estrutura da tua frase, tudo isso é processado pelo praticante de PNL. Em quanto tempo? Fração de segundos. Isso é feito racionalmente pelo praticante? Não dá. Eu tenho que ter treino para deixar que o meu inconsciente seja apto para processar. Então você me dá uma onda de sinais, verbais e não verbais, o meu inconsciente processa e imediatamente surge uma próxima pergunta. A próxima pergunta vai perturbar mais o teu inconsciente, ele vai me dar mais uma onda, eu vou fazer outra pergunta. Aí ele vai dar mais uma onda, outra pergunta, mais uma onda, outra pergunta. E aí nós vamos fazer, isso aqui se chama alça de biofeedback. E aí, daqui a pouco, vai chegar um momento que você não vai mais me falar comigo. Você vai dizer assim, eu não tenho mais nada para falar. Ou você vai dizer, não sei. Ou você não vai dizer nada, você só bota o olho e fica quieto, ou quieta. Tranca o facão. Esse é o lugar que eu queria chegar. É aqui que está a estrutura mais profunda do software, cujo qual merece ser mudado. Olha que isso que eu estou falando é uma torada, tá? Técnica, sofisticada. E qualquer coisa que não for bem feita aqui, perdeu o processo. Ah, mas eu li um livro que tem uma técnica não sei o quê. Aplica a técnica sem fazer isso que eu estou te falando. Ela não vai funcionar. Aí vai dizer, a PNL não funciona. A PNL funciona. O que não funciona é a PNL mal aplicada. A PNL miguelada, a PNL oba-oba. A PNL da mágica, dos caras que vão no palco e dizem, vai lá e faz. Não, é isso aí. Segunda etapa da sofisticação, e eu diria que é a mais importante de todas, e curiosamente é a mais difícil, é curioso, porque é o desejo. É estabelecer, negociar o desejo com o cliente. Creiam-me, eu pratico PNL desde 1990. Bota tempo nisso. Olha, é estupidamente comum as pessoas não saberem desejar. As pessoas são ignorantes nos seus desejos. Elas não têm ideia de como formar um desejo minimamente útil para elas. Elas têm sonhos, elas têm, alucinações, mas desejo bem feito elas não têm. E aí a gente orienta, a gente faz uma espécie de coaching, orienta a pessoa para ter um desejo competente, que tem várias etapas, tem vários requisitos, eu não vou encher o saco de vocês, mas tem vários requisitos, e eles não são simples, eles são trabalhosos, eles são cuidadosos, e em última análise, se isto não for bem feito, qualquer outra coisa não vai funcionar. Aí nós estamos prontos para fazer a mudança. E aí qual é a técnica que se usa? Eu digo para os alunos ficam meio desconcertados comigo. Eu digo, qualquer técnica, não importa a técnica. Escolha a técnica que tu quiser. Faça a técnica que te parece que o cliente vai gostar mais. Porque agora é só um ritual de empacotamento. O processo já terminou, a mudança já aconteceu. Muitas vezes não precisa fazer técnica nenhuma, já está. A técnica é só um ritual de passagem. Não é a técnica que é o pulo do gato da mudança com a programação neurolinguística, é a preparação para a mudança. Vou te dar uma analogia que uma vez eu aprendi, achei sensacional. O Robert Dilts, um dos professores de PNL que eu tive acesso, ele dizia o seguinte, ele estudou através dos pergaminhos da Bíblia, Novo Testamento, ele tentou estudar alguns padrões inconscientes de Jesus. Imagina a loucura, né? Mas, enfim. E aí ele achou que decifrou algum padrão que Jesus usava nas suas curas, nos seus milagres. E, ok, ele teve boa ideia, eu duvido da confiabilidade dos dados, mas ok, a ideia foi boa, pelo menos anedoticamente é interessante. Aí ele disse uma frase que eu achei muito, muito interessante. Ele disse assim, eu descobri que, não sei aonde, escrito não sei em quem, que não sei quem, que disse, que Jesus, quando perguntado se fazia milagres, Jesus uma vez disse, eu nunca fiz milagres, não sou eu quem faz milagres. Milagres são da providência, lá de cima. A minha tarefa é criar o espaço para que o milagre aconteça.
Essa frase é sensacional, porque é exatamente isso que se faz. E isso faz sentido para mim como praticante de PNL, isso faz sentido para mim como médico. O médico não cura ninguém. O médico cria o espaço para a pessoa se curar. Ou a pessoa tem capacidade de se curar, ou ela não vai se curar com qualquer tratamento e qualquer tipo de antibiótico, retroviral, o que seja. Tem gente morrendo hoje no mundo sob cuidados médicos. Por quê? Porque não tem mais capacidade de autocura. A desordem é tanta que já não tem mais espaço para a autocura. Ok? E o que fazem os médicos? Os médicos fazem exatamente isso. Eles tentam contribuir da tecnologia disponível para que o cliente, o paciente, tenha esse espaço aumentado para que a sua autocura possa vir. Uma pessoa que tem lá uma pneumonia, ela toma antibiótico, não é o antibiótico que vai curar ela, é o corpo dela que vai curar ela. Se o corpo dela não tiver capacidade de cura, pode dar o antibiótico que quiser. Agora, o antibiótico retarda a agressão do bicho e faz com que ela tenha tempo para ter a capacidade de autocura. Eu nunca subestimei a capacidade de autocura, chamada também de efeito placebo. Você já deve ter ouvido falar. O efeito placebo pode ser bem ou mal utilizado, mas ele é poderosíssimo indiscutivelmente. João de Deus, que os guardas o tenham, usou durante muito tempo o efeito placebo. Gente se curou perto desse cara, e às vezes apesar desse cara. O que ele fazia eventualmente é criar um ambiente propício para que o milagre acontecesse. Ele não era responsável por milagre algum, pelo contrário, ele era aquilo que a gente está conhecendo cada vez mais. O médico, existe uma anedota antiga que é verdadeira, cada vez menos frequente, de que a pessoa tinha lá o filho doente com febre. Aí a mãe chamava o médico de família. Isso naquele tempo, imagina, faz tempo. Aí o médico vinha com a sua maleta, não era a ambulância do plano de saúde, era o médico de família. E aí quando abria a porta e dizia, doutor fulano, venha ver o Zezinho que está ali no quarto. O Zezinho diminuía a febre. Quando o médico chegava já não tinha mais febre. O Zezinho já estava bom. É que nem aquele raio daquele fenômeno que tu tem um carro que está dando um problema, tu leva no mecânico e aí o mecânico vai olhar, não tem mais problema. O diabo é que isso aí não é um efeito placebo, isso é sacanagem mesmo. Mas a parte médica é placebo. A presença do médico que tu confia, tu tem que confiar. Se tu confia no médico e o médico confia nele e no que ele faz, há um espaço para que o fenômeno aconteça. O efeito placebo. Tu tem a tua autocura aumentada. E aí, isso acontece com a hipnose, isso acontece com a PNL, isso acontece com vendedores. E se tiver uma pessoa mal intencionada, ou um remédio, ou um placebo, usado para fazer mal. Tem o fenômeno voodoo, vocês lembram da história do voodoo, né? Pega o bonequinho, aponta para a pessoa e diz, ó, tu é o bonequinho. E aí pega uma agulha e enfia no bonequinho, daqui a pouco a pessoa começa a ter dor. Se a pessoa acredita no voodoo, né, na santeria. Isso é um efeito nocebo, é o contrário do placebo. O nocebo é o placebo ao contrário. O nocebo, vocês são peritos em nocebo, é quando você compra um remédio e lê a bula. Você conhece essa? Aí você lê a bula, tem efeitos adversos, reações, não sei o quê. Você começa a sentir tudo aquilo. Você diz, mas eu estou com isso. Né? E agora tem o efeito nocebo do doutor Google. Você tem alguma coisa, você entra no doutor Google, é certo que vai dar uma síndrome rara. E é certo que há uma gravidade horrorosa. E você vai ter todos os sintomas que estão lá. Né? Isso é o efeito nocebo. Nós estamos agora diante de um fenômeno, cuidado. O efeito nocebo do coronavírus. Então, deu uma pigarreada, o cara já começa, vou me isolar. Não é. Mas, enfim, o contrário é verdadeiro. Eu descobri isso hoje, que tem uma mentira, já vou avisando, tá? Eu já vou quebrar o efeito placebo. É uma pena. Eu podia ter mantido o efeito placebo. Mas, enfim, vocês vão descobrir igual. Tem uma mentira circulando por aí com cara de autoridade científica dizendo que bebidas quentes matam o vírus. Algum de vocês já leu esse troço? Não. Então, nós, gaúchos, estamos privilegiados. É só tomar chimarrão. Né? Isso é uma grande besteira, porque
imagina, a notícia pseudocientífica diz que a bebida tem que estar com 27 a 28 graus para cima. Bom, o nosso corpo é 36 graus e não mata o vírus, ele gosta. Então eu acho que a bebida tem que queimar a língua para poder funcionar. Mas, por outro lado, manter a boca úmida é uma boa ideia, porque o vírus descorrega. A gente tem que só tomar cuidado para não cair nessas asneiras dos placebos. Placebo é bem-vindo. Acreditar que é o medalhão do santinho, do não sei o quê, está te protegendo. Esses dias eu falei com uma pessoa, agora, 2 dias atrás, e ela me disse, eu não vou pegar esse vírus. Eu digo, como é que tu tem tanta certeza? Ela disse, eu sou protegido. Eu digo, protegido por quem? Ela me mostrou um colarzinho daqueles. Eu digo, bom, então tá protegido. Então é invulnerável. Aí daqui a pouco ele pega o tal do corona, não desenvolve doença, o que é a chance é enorme, e aí ele desviou, funcionou a minha corrente. Nunca mais vou tirar. Cabeça de ser humano. Vamos lá. Deixa eu abrir um pouquinho para curiosidades que vocês têm, porque senão fico eu falando, e daqui a pouco vocês têm perguntas e dúvidas que a gente pode explorar. Então, só vou pedir assim, que vocês levantem a mão e um microfone vai passar, porque nós estamos com o pessoal que está nos assistindo ao vivo, e aí todo mundo pode participar. Por favor, façam perguntas e muitas. Muito obrigada, adorei os primeiros pontos sobre o coronavírus, bem útil. Claro que é um tempo pequeno, então é muito rápido. Onde aprender mais num lugar que não seja picareta? Ok, essa é uma pergunta muito importante. Primeiro eu vou te dar uma fórmula. Vamos ao contrário. Primeiro, vamos te dizer onde que tu pode aprender mais. Aqui. Eu já estou contratado, já posso abrir agora, porque recebi hoje o empenho para dar treinamento introdutório. É uma pena, período pequeno, mas é o que temos, vamos aproveitar. E aí vocês têm que se inscrever. Então eu não sei, alguém aí vai me dizer como é que depois procede para se inscrever. Mas existem inscrições abertas e vocês têm limite de vagas, e aí eu venho aqui para dar treinamento para vocês, pelo menos das coisas mais básicas e mais fundamentais que uma pessoa comum precisa ter para sobreviver aos tempos de coronavírus. Tá? Agora, vamos para a tua pergunta, que eu acho que ela é mais ampla. Como é que eu sei que eu estou diante de um bom lugar, ou de um bom vídeo, ou de um bom livro, ou de um bom facilitador, ou de um bom terapeuta, para utilizar essas ferramentas? Se esse profissional, esse instrutor, esse facilitador, te der dogmas, estruturas rígidas, passos obrigatórios, rotinas obrigatórias, técnicas formais, como única escolha, verdades universais absolutas, e que só ele domina tudo isso, tu está num mau profissional. Tá? Tu não deveria estar lá. Porque ele não está fazendo aquilo que a programação neurolinguística existe para. A programação neurolinguística existe. Aí é uma questão até de discutir para que foi surgir um troço desse na humanidade nesse momento. Filosoficamente, é uma opinião minha. Existem muitas motivações para ter ferramentas como a programação neurolinguística, que não é a única, existem outras, mas existe uma razão que me parece autoevidente. Nós, em toda a nossa evolução como espécie humana, nós nunca tivemos tanta carência de desenvolvermos uma capacidade fundamental que está sob ameaça, que é a inteligência. Nós nunca tivemos tão emburrecidos como nessa geração. A gente fala mal da Idade Média. A Idade Média tinha gênios. O Leonardo da Vinci é da Idade Média. Os iluministas que surgiram da Idade Média. As obras mais interessantes da humanidade, os inventos, as descobertas, diante daquela dificuldade que eles tinham, geniais foram da Idade Média. Hoje nós somos replicadores de conhecimento já existente. Nós, olha, com muita dificuldade avançamos conhecimento. Então, individualmente nós somos emburrecidos. E isto é uma ameaça real, de fato. Nós estamos fazendo péssimas escolhas. A geração dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho estão absurdamente perdidos. Não sabem o que fazer. Esses dias eu tive no exterior, eu já passei da quarentena, já estou bem. Eu vim de Miami, lá não estava problemas.
E aí, num poste, num semáforo, tinha uma placa escrita à mão, ajudo a gerenciar redes sociais, telefone celular tal. Um pedinte na rua, placa de rua. Aqui a gente passa sinteco e conserta sanfona, né, que os caras põem. Lá os caras são caras que têm perícia em rede social, oferecendo seu trabalho, que está vulgarizado porque tem tanta gente que já não está sobrando, ninguém mais quer. Então, eles estão desempregados, os youtubers estão ficando desempregados, os influencers estão ficando desempregados, os bloggers estão ficando desempregados, sabe? Por quê? Porque explodiu, é demais, chega, sabe? Passou o filme. Então, aí o que essa gurizada faz? Vamos estudar? Não, estudar não, aí vai estar enchendo meu saco. Ficar inteligente? Não, inteligente não, eu quero um troço pronto. Aí eles vão lá no Instagram para ver como é que eu fico milionário em 2 meses. Aí eles vão para criptomoeda, para bolsa de valor, agora eu não posso mais falar essa palavra. Hoje fechou em 13% negativo. Né? Circuit breaker, segunda vez hoje. Então, mas até uma semana atrás eu vou ser o herói da bolsa. Esse pessoal está completamente varrido. A criptomoeda afundou. Esse pessoal está completamente varrido. O último que inventou uma pirâmide de criptomoeda está preso no Paraguai. Sabem quem eu estou falando? Vamos lá. Então, só para te responder, como é que tu sabe que tu está diante de alguém que vale a pena, ou de um livro que vale a pena, ou de um curso que vale a pena, ou de um vídeo que vale a pena? Esse material, essa pessoa, esse curso, está te ensinando a aumentar as tuas escolhas? Está te ensinando a se tornar mais livre, mais capaz, sem uma fórmula de bolo rígida, onde tu tem muitas escolhas e essa pessoa está te facilitando para tu sempre ter as melhores escolhas à tua disposição? Se tu te sente motivada para aprender e ampliar as tuas escolhas, e essa pessoa te dá exemplos de como fazer isso, e que não cria dependência dela, mas sim dá para ela um papel de modelar, aí tu está na frente de alguém que vale a pena. Eu já tive vários professores de PNL que eu não vou nem citar nome porque não vale a pena. Eu perdi meu tempo e meu dinheiro, e não, era muito caro, porque eram emburrecedores. E eu tive poucos professores que vale a pena. Um deles, uma delas, inclusive, a Linda Sommer, é a minha diretora da minha escola até hoje, que estimula a ampliar. A gente cria possibilidades com a PNL. A gente não usa fórmula de bolo. A gente não aplica uma fórmula para todo mundo. Não se aplica PNL em salão. Tipo assim, vamos curar todo mundo hoje aqui. Deem as mãos, irmãos. PNL não. Pode ser religião. PNL não. PNL é um por um. Cada um tem o seu jeito. Pode-se entender o conteúdo do inconsciente como reflexos condicionados? Quer dizer, a PNL ela busca identificar um padrão de crenças ou de muito arraigadas que a pessoa não consegue remontar a origem e aí por isso modifica as questões práticas. É mais ou menos por aí a linha? Perfeito, tu está dando uma resumida de um outro jeito da mesma coisa. Nós estamos falando sempre da mesma coisa com várias maneiras. Quando tu tem, eu vou aqui de novo fazer um resumo bem resumido de uma coisa muito complexa. Se chama dissonância cognitiva, é a fábrica de crenças. Imagina que tu tem uma convicção, Deus é bom. É uma convicção que tu tem, tu acredita em Deus e Deus é bom. Aí chega o Dr. Nelson, cientista, te pega pela mão, te leva lá na favela e mostra a miséria daquela gente lá. Esgoto a céu aberto, crianças sem ter o que comer, sabe? Ou num lugar do mundo aí que tem um horror, sabe? Aí eu te digo, Deus é bom? Como é que deixa acontecer um troço desse? Aí o que tu faz para manter a tua convicção? Porque o teu sistema tenta manter a convicção que para ti é importante, a estabilidade do teu sistema. Ele diz, essas pessoas estão tendo uma necessidade de aprender uma lição mais grave do que as outras. Tu adapta aquela informação à tua convicção. Tu cria uma nova convicção, filha da convicção anterior, para manter o sistema estável. Nós fazemos isso o tempo todo da nossa vida. Todas as crenças que nós temos hoje são filhotes de filhotes de filhotes de mães, de avós, de bisavós, de tataravós, de convicções extremamente importantes.
que nós tivemos que adaptar o que a gente percebia para manter o status quo. Às vezes isso é bom e funciona e nos ajuda. Às vezes isso nos traz problemas, e aí a gente pode eventualmente ter que mexer em alguma dessas convicções, e aí estabelecer uma negociação cibernética. E aí o jogo é grande. Aí eu diria assim, é um duelo de sabres de luz de 2 Jedis. Mas é bonito, eu acho muito lindo, é um jogo de xadrez psicológico muito interessante. Tudo bem, professor, já informo aqui que eu vou me inscrever no seu curso aqui. Só quero saber mais ou menos o que a gente pode esperar. O senhor começou falando sobre terapia. O senhor faz perguntas e daí tira a pessoa daquele quarto apertado, né? Eu achei interessante as perguntas, porque eu sou juiz, eu sou interrogador e eu quero saber a verdade. Mas eu não me importo se o cara ficar naquele quarto apertado lá. Então eu queria saber qual vai ser o enfoque. Se vai, né, porque eu acho que eu já ouvi falar alguma coisa, já sei mais ou menos, né, de PNL. Não sei se essas perguntas é o que se chama de modelagem. Não, né, metamodelo. Metamodelo. Sim. É um conjunto de perguntas que a gente treina, vocês vão aprender durante o curso. É um equipamento básico, sem isso não anda a PNL. Então, qualquer curso mínimo de PNL tem que dar essas perguntas. Que a partir delas, o ideal é que isso fique automático, porque no início você decora, né? É meio chato, porque é um monte de perguntas em uma série de contextos linguísticos. Mas depois, com o tempo, você vai usando, aquilo se torna parte do seu jeito. Aí, quando você faz essas perguntas, você, entre aspas, obriga ou força, ou cria uma situação em que o cliente, o ouvinte da pergunta, ou ele te responde com a verdade, ou ele tenta esconder a verdade e te denuncia. Você vai perceber que ele está tentando te esconder a verdade, porque vai vir sinal de incongruência, de inquietude. Se ele te responde a verdade, a inquietude é mínima. Se ele não te responde com a verdade, a inquietude é intensa. E você, por exemplo, juiz, você tem a capacidade de desconfiar de alguma coisa que está sendo dita e perguntar de novo de um outro jeito, até que desmonta alguma coisa que está sendo dita manipulada. Isso é possível. Eventualmente, confrontar com alguma evidência, que você não teria nem prestado atenção se não tivesse tido aquele indício que chamou a atenção. Então, tem várias utilidades na prática judicial, vamos lá. Mas eu diria que vai muito além, né? Vai na vida, né? Por exemplo, alguma parte vai conversar, né? Um advogado interessado lá. Se ele quiser lhe influenciar, eu aposto que ele quer, né? É óbvio que ele quer, então ele vai tentar usar uma linguagem propositalmente inespecífica, confusa, confundida. Com essas perguntas você diminui a chance da manipulação grosseira de outros na sua cabeça. Você tem uma espécie de firewall. Ninguém faz a sua cabeça sem a sua permissão e sem que você note. Eu vou te dar um exemplo banal, mas ele é aplicável, tá? Um tempo atrás, uma autoridade federal, eu não vou entrar em detalhes, mas lembra daquele tempo que tinha uma discussão sobre impeachment da Dilma? Lembra? Nós já vivemos tempos aí complicados. Aí tinha aquela discussão, impeachment, não impeachment, tem base legal ou não tem base legal? Uma autoridade federal, que apoiava o governo, obviamente, disse assim, a Constituição Federal, no artigo tal, diz que tem que ter um atentado a não sei o quê, não sei qual parágrafo, para que justifique a responsabilidade e, portanto, o impeachment legalmente. Aí eu ouvi aquilo e fiquei curioso, porque ele usou aquela palavra com ênfase tonal. Ele não usou a palavra como falando, ele fez ênfase. Isso é coisa de manipulador. Ele falou, tem que ter um atentado. Ele pontuou a palavra. Aí eu fui ler a Constituição. Naquele artigo, a Constituição não diz tem que ter um atentado. O governante tem que atentar. Observem a diferença, parece pouca, mas não é, é fundamental. A palavra atentado é um objeto. Atentado é uma coisa, parada, congelada, não tem o que fazer. Atentar é um verbo, é um processo, é dinâmico.
Alguém atenta contra alguém ou algo, e atenta de alguma maneira. Existem muitos processos envolvidos. Ele usou uma palavra que congelou um fato criminoso, depois se confirmou, quando na verdade deveria ter usado a palavra correta, que era o verbo, que era o que a Constituição dizia. Então ele tentou manipular cabeças naquele momento. Se eu sou vítima dessa manipulação, eu digo, ok, excelência, ou fulano, você está dizendo que tem que ter um atentado. Quem que tem que atentar? Atentar contra quem? E como? Eu obrigo ele a entrar no verbo para me responder. E isso diminui a chance dele fazer de novo a manipulação. Isso é um exemplo pequeno, mas da sofisticação da linguagem usando para fazer cabeças ou para desfazer cabeças. Eu diria ao contrário, a comunicação não violenta usa alguns elementos da PNL. A PNL é muito mais antiga. A PNL é tão antiga, o pessoal não se dá conta. A PNL você já deve ter ouvido falar na terapia cognitivo-comportamental, né? O pessoal da psicologia adora, e ela funciona, e ela é boa. Só tem um detalhe, as psicólogas que criaram a psicologia cognitivo-comportamental foram alunas de PNL, e criaram nos anos 80, e foram alunas do Bandler nos anos 70. A PNL veio 10 anos antes. Eu nunca estudei essa matéria, mas essa questão dos sinais, eu fui 5 anos secretária de audiência, então escutava ali, né, redigia o depoimento das testemunhas. Então, assim, tu vai pegando uma espécie de cancha, assim, ó. A segunda frase da testemunha, eu já sabia se estava mentindo ou não, né? Tinha só uma categoria que eu não conseguia decifrar, que era dos bancários. E esses podiam mentir que eu não sabia, né? Mas agora, até que ponto essa minha impressão de saber que a pessoa estava mentindo, e às vezes até comprovava 2, 3 frases depois, até que ponto a gente pode confiar nisso? Que isso não é um devaneio, vamos dizer assim. Então, vamos de novo. Tu desenvolveu, por prática, e com muita competência e curiosidade, uma intuição bastante confiável. Tu confia na tua intuição. Mas ainda assim é intuição. Eu diria que tu tem que desconfiar da tua intuição, porque ela pode falhar. Já isso que eu estou falando é tecnologia. A gente verifica isso em grupos. E a gente replica isso em qualquer um. A gente filma, a gente grava, a gente decupa, a gente faz isso em dezenas, centenas, e isto se repete. São padrões consistentes. Então, existem uma série de sinais que não são fortuitos ou só daquele indivíduo. É um padrão. O olho mexer é padrão universal humano. A gente estuda esse padrão universal humano. As microexpressões faciais é universal. Os seres humanos não têm como impedir. E é automático, e é muito rápido, é 0,20 segundos, é 0,20 segundos. Se demorar mais do que isso, ele está manipulando e fazendo de conta. Aí não vale a informação. A informação que vale é aquela que a pessoa faz surpresa. Ela faz um movimento rápido. Imagina, uma microexpressão de surpresa, eu vou fazer falsa, já vou avisando, tá? Falsa. Ele tem que fazer um movimento assim, ó. Isso é surpresa. Isso aqui é nojo. Isso aqui é raiva, isso aqui é alegria, isso aqui é medo, isso aqui é tristeza. São expressões, mas elas não vêm demorado como eu estou fazendo. Elas vêm num flash, que se tu não tem treinamento, tu nem nota. Depois tu vai ver no filme e está lá. Teve a série aquela, Lie to Me. Ele é totalmente correto, a série. Tudo que ele fala é correto, só que é um filme. Então, as pessoas estão fazendo uma representação. Mas, então, eu diria assim, tu pode confiar, no momento que tu adquirir a ferramenta, e é a ferramenta ensinada, baseada no que a gente tem como consistente dado, tu pode confiar nela, dentro do contexto, sempre dentro de um contexto. Às vezes, é que nem uma vez eu tive uma aula de linguagem não verbal, e aí o meu instrutor deu aula sobre dar as mãos. Isso vai cair em desuso agora com o coronavírus.
né? A partir de agora é namastê. Mas, enfim, no tempo que a gente dava a mão, você entrega o teu currículo emocional quando você me dá a mão. Eu sei tudo sobre você quando você me dá a mão. Se eu estou no recrutamento e seleção do departamento, me dá a mão, eu sei se vai ser capacidade de liderança, não tem capacidade de liderança, etc. E tal. Tipo, sabe, aquelas leituras frias, né? Então, aí ele disse, quando a pessoa dá a mão, ela tem que dar a mão firme, aí ela tem autoconfiança. Se ela der a mão meio tipo pé de couve, assim, sabe, peixe morto, aí ela não tem confiança. Eu, com a minha insana cabeça de médico, digo, e se ela tiver uma paralisia do braço? A gente não sabe, às vezes tem paralisias que a gente vê o cara com o braço todo encolhido, mas tem pessoas que tem um pouquinho só, a gente não nota. Aí tu dá a mão e o cara tem um problema. Aí tu já vai sair concluindo coisas, o cara é um doente. Então, de novo, depende do contexto. Depende do contexto. Ou a pessoa fez uma cirurgia de ombro, está com uma atrofia, sei lá. Então, tudo, a gente tem que botar o pé no chão. Mas existem padrões que são bastante determinados. E existem duvidosos, que a gente não tem certeza. Por exemplo, tem um padrão, para ilustrar, padrão da mentira. As pessoas adoram saber como é que a gente sabe que a pessoa mente. Existem vários padrões de mentira. Um dos padrões é quando a pessoa lambe os lábios antes de falar. Ela dá uma lubricada, né? Lubrificada para falar. De novo, aí tu enlouquece. Sempre que alguém lamber lábio e for falar, vai me mentir. Depende, se vocês estão no deserto, sei lá, do Atacama, o cara está desidratado, sei lá, né? Ou ele tem uma lesão. Então, de novo, verifica o contexto. Se a pessoa não tem nada por que fazer isso, aí você desconfia. Lembra daquela família McCann, que tinha uma filha, eles tiveram um casal inglês que foi no Algarve, e aí a filhinha desapareceu, eles foram jantar no restaurante, a filhinha sumiu, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Aí as pessoas entrevistam o casal McCann, ficaram meio suspeitos, os dois dão padrões de mentira o tempo todo. A mulher dá, inclusive, uma enciclopédia chamada Sinais de Avestruz. A avestruz enfia a cabeça no buraco quando está ameaçada. A pessoa que está ameaçada ela quer evitar se confrontar com alguma coisa que seja dolorosa, do tipo, vai aparecer a verdade, ela quando fala fechando os olhos. Você já falou com alguém que fala com você fechando os olhos? Ou que vai falar sobre algum assunto e fecha os olhos para começar a falar? De novo, não enlouquece, a pessoa pode ter conjuntivite, pode ser cega, mas assim, normalmente, né? Isto é um padrão suspeito, esse não é um determinado, esse é suspeito. Outro padrão que é muito mal interpretado é o dos movimentos dos olhos. Se olhar para cima e para a esquerda é verdade, se olhar para cima e para a direita é mentira. Isso não é verdade. Pergunta para o teu arquiteto ou para a tua arquiteta como é que ele decoraria esse salão. Ele vai olhar para cima e para a direita. Aí tu vai me mentir. Não. É o jeito que ele faz para imaginar a cena que ele acha que seria bom na decoração. É a criatividade dele. Então, esses são desmistificações de sinais. Diga. Doutor, a gente vê muito vídeo na internet, eu vou muito atrás desses assuntos assim, sim, mas eu já estou mudando meu conceito porque eu já vi que é muito charlatanismo, muita coisa do que eu vejo, né? Isso. Mas, enfim, tem muitos vídeos e áudios no YouTube, principalmente, sobre meditação e tal, para entrar no seu subconsciente, fazer reprogramação mental enquanto você está dormindo e tal. Esse tipo de material, o que eu posso dizer que é confiável? Inclusive, tem uns que dizem que se tiver aquele som, não sei quantos hertz, não sei o que lá, e aquilo lá facilita, isso é verdade? Vamos lá, por partes. Primeiro, nunca, eu vou dizer isso com toda a ênfase que eu puder, nunca deixe ninguém que você não conhece e confia, pessoalmente, falar com o seu inconsciente, especialmente usando musiquinha e indução hipnótica, tá? E o lugar mais perigoso disso é a internet. Não, de novo, vamos colocar as coisas no devido lugar. Não porque vão hackear o teu cérebro, tá? Daqui a pouco os caras vão hackear meu cérebro, vão descobrir meus segredos. Não.
É porque esses idiotas que fazem esse tipo de material, em geral, têm interesse financeiro só. Eles não têm conhecimento científico, não têm capacidade, eles aprenderam migueladamente. Eu confesso para vocês que eu não sei porque eu não assisto, mas me disseram que tem um cara que hipnotiza no meio dos BBB. Um japonês, coreano? Pyong. Sei lá, eu ignoro e quero continuar ignorando. Mas assim, ele anda fazendo peripécias lá na BBB. Se ele faz o que dizem que ele faz, eu nunca vi, ele é um péssimo técnico da hipnose. Ele sabe fazer a hipnose, mas ele usa muito mal. E isso não é hipnose, portanto, isso é uma miguelada. Então, esses caras que fazem esses vídeos de meditação, que te prometem a cura universal, a riqueza universal e não sei mais o quê, em geral, eles são tão incompetentes que eles colocam comandos negativos nas induções. Não que eles queiram o teu mal, é que eles não sabem. Então eles botam palavras do tipo queimar, cortar, destruir, romper, rasgar, eliminar, durante um transe hipnótico. E a gente não deve usar palavras destrutivas em transes hipnóticos, porque se uma dessas palavras cair na mão de um centro inconsciente que acha que vai te ajudar, queimando, rasgando, destruindo, inflamando, tumorando, adoecendo, tu vai ter um problema. Porque essa parte inconsciente vai achar que está autorizada pela patroa para criar um problema. Creiam, muitas das doenças que a gente tem são fenômenos criados por nós como uma tentativa do corpo de nos ajudar. Alguém lá dentro achou que estava ajudando. Então eu não recomendo material de internet de meditação, exceto se é uma pessoa cuja qual tu já conheceu, tu conhece pessoalmente, te parece uma pessoa confiável, tu já teve interação com ela, e aí ele tem o material lá, ok, aí tu sabe da fonte. Tá? Quanto aos ciclos cerebrais de meditação, são todos verdade. Eles usam as informações verdadeiras para vender mentiras. É muito comum na internet. Eles te dizem várias verdades e colocam no meio uma mentira. Tu nunca vai descobrir. Então, ciclos de onda alfa, onda delta, onda teta, cada um tem a sua função. A alfa é onde tu tem mais criatividade, receptividade hipnótica, e qualquer música que tenha o ciclo do alfa te leva a uma meditação. As músicas que levam a estados meditativos são as músicas clássicas, clássicas barrocas, lentas e de volume baixo. Aí o cérebro entra em alfa. Mas ninguém precisa ficar falando nada para ti. Só precisa ouvir a música e meditar sozinha. Só isso. E meditação é muito bom, recomendo. Não é muito da nossa cultura. A gente não tem essa cultura. Tudo bem, boa noite. Eu sou mãe e queria saber como que a gente pode começar ou tentar fazer essa programação em crianças, porque a gente escuta muito que o que a gente diz para a criança na infância, na primeira infância, fica para o resto da vida. Verdade. Isso é uma programação? É óbvio. A primeira programadora mental que existe é a mãe. Porque pega uma criança que é uma tábula rasa quase, é um serzinho de informação com poucos softwares embutidos, que vem de fábrica, o resto são aplicativos que vão você download, e a loja que vende os downloads primeira, que ela tem acesso, é a mãe. E são os principais downloads, são dos aplicativos mais importantes da vida dela. Então, assim, as mães, eu quando falo mãe, é porque a mãe é que está mais perto, em geral, às vezes é o pai. Mas a mãe, em geral, é mais frequente nessa interação do que o pai. O pai tem importância também. Os dois, mas a mãe mais, tem que cuidar o modo como falam. A preocupação, às vezes, é qual palavra que eu... Não importa a palavra. Isso é uma coisa tão difícil das pessoas entenderem, mas tu pode xingar uma pessoa, falar um palavrão para a pessoa, de uma forma tão doce que ela se sente elogiada. E tu pode falar uma palavra de elogio de uma forma tão brusca, tão dura, tão brutal, que ela se sente ofendida. Então, é o jeito que tu fala. A criança não discrimina linguagem quando é pequenininha. Ela discrimina som. A linguagem dela é tonal. Então, ela vai diferenciar se tu está de bom ou de mau humor pelo jeito que tu fala com ela. E como as mães ultimamente andam estressadas,
elas às vezes, né? Que droga, vou ter que trocar essa fralda de novo, sujou de novo. E aí o que ela fala não faz nenhum sentido para a criança, mas a criança está notando que ela está sendo rejeitada, que ela não está sendo aceita. E é para um ente que para ela é o mundo. Ela está sendo rejeitada pelo mundo. E aí ela começa a criar crenças. Ela acredita que o mundo não quer ela. Depois, tudo que vier depois é para justificar isso. Então tem que ter cuidado. Tom de voz. Tudo bem, doutor? Eu fiquei curioso em saber um pouco mais da sua atuação dentro da medicina, quando o senhor aborda a autocura, como que isso é discutido no meio médico, em que tem uma grande influência da indústria farmacêutica, e como é dos resultados que o senhor identificou nos pacientes ou com os colegas sobre esse processo de autocura e a inter-relação com a farmacologia, né? Como é que eu tenho lidado na medicina? Eu vou te dar um resumo, porque é longa o currículo. Eu fui o pioneiro no Brasil da MAPA, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial. Fui eu que trouxe para o Brasil. Esse aparelho que se usa 24 horas. Fui eu que ensinei todos os lugares aí a usar o aparelho. Pouca gente sabe disso. Eu fui o primeiro clínico brasileiro a estudar o veneno da jararaca para saber se era possível usar em pacientes hipertensos graves, no Hospital de Clínicas, ainda residente. Eu fui o primeiro clínico a usar um produto injetável, que depois deu origem ao Captopril, Capotem, Enalapril e depois toda a família. A minha dissertação de mestrado me deu um prêmio no Canadá, da Federação Internacional de Cardiologia. Eu fui o cara que descobriu, no mundo inteiro, que a sensibilidade gustativa ao sal é alterada em pessoas com pressão alta, geneticamente. Então, a pessoa que tem pressão alta sente menos o gosto do sal. E, por isso, salga a comida sem sentir, mais do que deve. E acaba se criando um circuito vicioso. Fui eu que descobri isso. Eu sou o padrão mundial dos limiares gustativos de sal. Eu fui o cara que estudou no Brasil, não fui o único, mas fui um dos, e fui o único nessa linha, que estudou por que os astronautas em gravidade zero têm enjoo e têm hipotensão quando vêm para a Terra. Era a minha tese de doutorado. Eu trabalhei com uma droga que foi desenvolvida a pedido da NASA, da Harvard, para inibir a vasopressina da hipófise, que era responsável pelo enjoo dos astronautas e que baixava a pressão. E eu descobri que baixava a pressão por causa do sistema vago. Esse fui eu que descobri. Então, resumo bem rápido de coisas que eu já andei fazendo. Eu fiz muitas outras. Então, eu fui, durante muito tempo, uma autoridade na parte médica de hipertensão. Reconhecido, premiado, celebrado. Por causa disso, eu viajei o mundo. Por causa disso, eu encontrei no mundo gente que fazia programação neurolinguística. Por causa disso, eu fui para Nova York. E aí, por causa disso, eu tive acesso a Linda Sommer, minha sócia. Por causa disso, ela era muito amiga do Richard Bandler, o criador da neurolinguística, que ainda estava em criação. Naquela época não tinha internet. Aí, por causa disso, eu consegui acesso ao Richard Bandler. Por causa disso, eu treinei com ele. Por causa disso, eu treinei com a Linda, treinei com o Diltz, treinei com esses caras, no início da formação. Aí eu vim para cá e comecei a aplicar nos clientes de cardiologia, que tinham estresse, que tinham... Enfim, 80% das doenças da cardiologia são cuca. Tá? Não tem problema. Prolapso de válvula mitral é associado à síndrome do pânico. Então os caras vinham com prolapso de válvula mitral, quando eu ia ver era o pânico que era o problema deles. O prolapso não era nada. E aí tinha que tratar o pânico. E aí a gente mandava para o psiquiatra. E aí o psiquiatra enchia ele de Gardenal. E aí ele continuava com pânico, embotado de Gardenal. Aí eu, o cardiologista, ficava... Né? Aí daqui a pouco eu tenho a neurolinguística na mão. Eu digo, eu vou fazer neurolinguística nesse cara. Aí eu fui fazer neurolinguística. Aí o pânico some. Eu digo, ups, o prolapso continua, mas o cara está feliz. Aí vem a família dele com problemas. Aí um rói unha, o outro tem tique, o outro tem não sei o quê, o outro tem medo, o outro não sei o quê. Aí eu faço neurolinguística. Daqui a pouco, quando eu descubro, eu tenho mais clínica de neurolinguística do que de cardiologia. Aí daqui a pouco as pessoas ficam perguntando, mas vem cá, por que tu não ensina isso? Não tem ninguém no Brasil. Eu digo, tu está certo, eu tenho que ensinar isso. Daqui a pouco eu morro, né? E vem o coronavírus. Então, eu vou abrir uma escola. Eu sempre fui professor, mesmo na medicina.
Então, abri uma escola, aí comecei a ensinar, aí comecei a praticar, aí comecei a difundir. E aí a coisa, na minha perspectiva, avançou da maneira como eu acho que deveria ter avançado, sob minha responsabilidade. Autocura. Autocura sempre existiu, desde que eu era médico, desde que eu fazia medicina clássica. Os meus colegas nunca duvidaram. Nós todos sabemos disso. O efeito placebo é absolutamente reconhecido. Eu, como pesquisador clínico, todas as drogas que eu pesquisei, e pesquisei muitas, eu tinha que comparar com placebo. E a droga tinha que ser superior ao placebo. Porque se o placebo fosse igual à droga, ela era descartada, como ineficaz. Eu trabalhei com o veneno da jararaca, foi dado como eficaz. Ele deu uma resposta, na minha pesquisa de emergência hipertensiva, em torno de 32% de redução da pressão na crise hipertensiva. E o placebo? A gente dava placebo na emergência hipertensiva, durante meia hora, era um protocolo. Dava injeção do remédio ou injeção do placebo. Quem injetava não sabia. Era duplo cego. Eu, que era o chefe de pesquisa, sabia, mas o residente não sabia. A ampola era igual. Ele injetava e media a pressão. Quando injetava captopril, 33% de redução. E quando injetava placebo, 28% de redução. Por isso aqui que nós não derrubamos o captopril. Aí a pessoa fica dizendo, mas é fraco o captopril. Não, é fortíssimo. O placebo é forte. Esse é o problema. Se descobriu que os remédios antidepressivos, em média, não batem o placebo. Os placebos são melhores que os antidepressivos. Ou o antidepressivo funciona como placebo. E se descobriu que a forma do comprimido aumenta ou diminui o placebo. Por exemplo, o Viagra, ele tem a cor azul e aquela forma diamantoide, porque aquele é o melhor efeito placebo para a ereção. A injeção tem mais efeito placebo do que engolir. E injeção colorida, mais efeito do que a branca. E a injeção verde, algum de vocês já tomou uma injeção de eucaliptol? Isso é coisa antiga. Quando o cara ficava gripado, tomava uma injeção viscosa de eucaliptol e ficava exalando o cheiro de eucalipto, de sauna, e ficava um calombo no braço. E o cara se curava das gripes, dos coronavírus, de tudo. Porque até o coronavírus não aguenta um ser humano que faz um troço desse. Então, os colegas nunca duvidaram da autocura. Agora, se tu me pergunta como é que eles lidam com a PNL, aí nós temos problemas. Existe um grupo de colegas, os meus colegas de turma, por exemplo, todos foram meus alunos em PNL. Os meus amigos, todos fizeram curso comigo. Alguns continuaram, poucos seguiram sem fazer, mas vamos lá. Encaram como perfeitamente normal, como a acupuntura é normal. Tem vários procedimentos que são autodemonstráveis, mesmo que tu não entenda como. Alguns torcem o nariz. Quem que torce o nariz? Especialmente o pessoal da área psi. Esses têm mais resistência. Por quê? Porque a PNL é um atalho para o que eles fazem. A gente não estuda o que eles estudam, a gente não tem os diagnósticos que eles fazem, a gente não tem as teorias e as explicações deles, mas a gente tem a solução ao problema que eles não enfrentam. Então, sem ter o arsenal de conhecimento acumulado deles, a gente oferece uma solução que é eficaz. E eles não oferecem. Eles oferecem paliativos. Então, eles têm uma certa razão em ter um certo temor. Mas aí o que eu proponho para eles quando eu tenho a chance? Vamos juntar as forças. Vocês usam PNL. Vocês são os melhores para usar a PNL. Aí muito poucos deles têm essa coragem. Um deles, um chefe de serviço, um amigo meu, chegou a me dizer assim, eu vi o que tu faz, sei que isso funciona, entendo o teu entusiasmo, acho que seria muito importante para nós aprender, mas eu não vou fazer o teu curso, não vou aprender isso, não vou praticar isso. Aí eu pergunto, por quê? Me custou 12 anos de formação, eu tenho uma biblioteca enorme lá em casa, vou ter que jogar tudo aquilo lá fora, vou estar em risco de perder meu cargo, vou botar em risco a minha carreira, e eu acho que nessa altura da vida não vale a pena. O cara foi muito honesto. Eu botei em risco a minha. E não perdi nada, só ganhei.
E isso é outra coisa que eu acho importante, que ficar bem registrado. Eu ensino pessoas a mudarem. Eu mudo. Eu sou mudança. Eu não é a teoria, eu sou a prática. Eu acho que a gente só pode ensinar aquilo que a gente pratica. Né? Eu não posso ensinar uma pessoa a emagrecer se eu sou gordo. Eu não posso ensinar uma pessoa a parar de fumar se eu bebo, ou se eu fumo, se eu tenho um hábito que não é bom para mim. Então, eu só posso ajudar uma pessoa com aquilo que eu já passei, enfrentei e tenho ideia do que é. Dr. Nelson, uma pergunta que foi encaminhada através da internet. Seria possível curar ou minimizar sintomas de quem foi diagnosticado com um transtorno paranoico, mania de perseguição? A programação neurolinguística não trata doenças. Isso é coisa para os psiquiatras. Nós não nos dedicamos a qualquer cura e qualquer tratamento de doença. Nós ajudamos pessoas a conseguirem objetivos. Se um paranoico me procurar com um desejo minimamente organizado, eu prometo para ele que eu vou fazer o máximo esforço para que ele consiga. E eu te digo pela minha experiência que ele pode conseguir sim, mesmo sendo paranoico. Se o desejo dele é deixar de ser paranoico, e isso está realmente... Aí é uma coisa mais difícil, né? Porque, em geral, o louco não tem um desejo tão sofisticado. Em geral, os loucos não são tão organizados, porque senão não seria louco. Mas, assim, os loucos têm desejos mais banais. Né? Daqui a pouco o cara é louco, mas ele queria ser mais desinibido. Então, é um louco desinibido. É uma coisa boa. Né? Ok. Enfim, então, a gente não vai tratar a loucura, a não ser que o louco diga que o problema dele é a loucura. E ele está imbuído da ideia de querer superar aquilo. Quando ele tem isso, ele já tem um pedaço de cura, de autocura, suficiente para a gente alavancar. Que é o que a gente faz. Então, para nós não importa o rótulo, o diagnóstico clínico, médico, psiquiátrico. Para nós importa a capacidade do cliente em ter algum desejo de mudar. Por isso, nós não mudamos gente porque outros querem. Tipo assim, a mãe mandou o filho porque ele é meio abobado, sabe? Abobado no sentido de tímido, por favor. Né? E aí, doutor, faz alguma coisa que ele é tímido, ele não se comunica, ele é antissocial. Aí senta a criança lá na frente, a gente olha para a criança não veio lá porque ela quis. Então nós não vamos ajudá-la. Nós temos que tratar a mãe que faz uma coisa dessa com o filho. Tá? Então, a pessoa que estiver na nossa frente pode ser ajudada, é ajudável, mas ela tem que ter algum mínimo querer daquilo que ela queira para que a gente possa ajudá-la. Não importa qual o diagnóstico, não há limitação. Isso aí, pelo contrário, se a gente cair na armadilha de aceitar o diagnóstico e dizer isto não é para mim, aí a gente acabou de perder uma oportunidade de repente de fazer alguma coisa por alguém, pelo menos em alguma área. Doutor, o senhor poderia dar alguns exemplos práticos de casos em que através do seu trabalho a pessoa tenha tido reflexo no campo profissional, assim, alguma alteração de crença que tenha refletido, por exemplo, na produtividade da pessoa? Sim, vários. Isso tem inúmeras possibilidades. Eu já ajudei empresas do setor agro, onde um grupo de gestores, formando a empresa no Brasil, uma empresa multinacional, a se comunicarem de um jeito mais sinérgico, como equipe, e isto refletiu em vendas, em diminuição de ruído, em diminuição de absenteísmo. Isso aí é autoevidente, mensurável, dá pra, antes e depois da intervenção. Dá para ajudar executivos em processos de recolocação ou adaptação a novas funções, em que ele se sente ameaçado ou de alguma maneira inadequado. Dá para ajudar vendedores a se comunicar de um jeito mais eficaz no ambiente de vendas. Dá para ajudar pessoas a aumentarem competências, por exemplo, jogadores de futebol, melhorar a capacidade de bater uma falta. Eu ajudei um jogador a bater falta de bola parada. Me pergunta se eu sei bater falta. Eu não sei. Então o que eu fiz? Como eu não sei, eu fui aprender com quem sabe. Aí eu peguei o melhor batedor, entrevistei ele durante uma tarde inteira, filmamos, e aí eu decupei os programas. E aí depois peguei aquele que tinha problema e verifiquei que o programa dele era diferente do cara. E aí a gente foi ajustando, e aí ele melhorou. Até isso dá para fazer.
Dá para melhorar a capacidade de um jogador atingir determinados padrões de competitividade num esporte. Olha, eu te diria assim, eu não conheço nenhuma área de atividade humana que tenha limite para a gente melhorar. E aonde tiver alguma capacidade de melhora, não é que é a cura universal, não é. Mas é uma competência de ter competência. A PNL é a competência de ampliar competências. Eu tenho alunos meus que viraram professores de inglês e se tornaram excelentes professores de inglês com PNL. Acelerou o processo de aprendizado. Eu tenho gente que se tornou professores mais competentes em sala de aula. Gente que conflitos familiares desaparecem, eram problemas de ruído de comunicação. Então, até isso é possível resolver. Ou gente que tem medo de mudar alguma coisa na vida, está empacado lá numa porcaria, que não muda, está há 10 anos lá e continua fazendo o que sempre fez. Precisa ter um empurrãozinho. A gente consegue ajudar, desde que a pessoa queira. Eu também já vou dar um anti-exemplo para entender bem. Uma vez eu estava dando um treinamento de programação neurolinguística na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, e aí um aluno ficou tão entusiasmado que mandou o pai dele, médico, cirurgião, vir se consultar comigo à noite no hotel. Naquela época eu atendia durante os cursos, agora não atendo mais. Aí eu estava lá, ia descansar. Aí eu estava lá, o cidadão esse chegou para mim. E o filho já tinha me dito, o meu pai bebe demais. Tá? Cirurgião da cidade, o único cirurgião. Acho que é para firmar a mão. Aí o cara chegou lá. Aí eu perguntei, e aí, tudo bem? Tudo. O que tu veio fazer aqui? Não sei. Digo, o teu filho te mandou aqui, ele deve ter te falado alguma coisa. Pois é, ele me falou aí que tu faz umas mágicas. Vamos lá, teu filho entendeu bem. Mas aí, o que tu quer? Aí ele diz assim, eu não quero nada. Aí eu digo, cara, eu estou cansado, eu dei um treinamento, está adiantado da hora, eu vou ser objetivo. O teu filho disse que tu tem um problema com a bebida. Aquele guri é meio estressado. Digo, mas tu não bebe demais? Tchê, eu bebo pouco durante a semana. Digo, quanto é que tu bebe? Durante a semana é uma garrafa de uísque. Pela semana? Não, por dia. E no fim de semana? Aí eu perco o controle. Tchê, tu tem um problema. Ele disse, o problema é meu. Quando ele disse isso, eu parei. Eu digo, tá, tu quer mudar alguma coisa? Não. É ele que fica me enchendo o saco. Digo, ótimo, nós ainda temos mais 20 minutos de conversa, vamos contar piada. Tu tem alguma que possa me contar? Porque eu não vou fazer nada contigo. E aí o cara relaxou. Aí o cara ficou, digo, tu tá louco, rapaz, não vou mexer em ti. Tu tem o direito de te matar. Isso é um direito teu. Tu tem o direito de errar. Tu tem o direito de sofrer. Eu não tenho o direito de intervir nesse teu direito. Eu tenho a possibilidade de te ajudar, se tu quiser mudar. É assim que funciona. Boa noite. Eu, com todo respeito, discordo da sua interpretação quanto àquele caso do atentado, mas entendi o que o senhor quis dizer. Respeito a sua discordância. Obrigado. Mas confesso que eu, pelo menos, não entendi bem o que é a PNL. Ok. O seu propósito. Ok. Desculpa. Não, eu te agradeço a pergunta, porque é para esclarecer que eu estou aqui. Inclusive, desculpa, apenas para completar, na minha visão, dependendo do contexto, como o senhor estava dizendo, eu entendo que uma pessoa obesa pode sim ensinar alguém a emagrecer? A emagrecer. Pode. Desde que use técnicas conscientes e rotinas médicas clássicas. O que eu falei é que acessar o inconsciente do cliente e convencer o inconsciente do cliente não vai conseguir. Porque o inconsciente do cliente está vendo que o cara é gordo. É tão simples quanto isso. Tu não engana o inconsciente alheio. Eu vim aqui para emagrecer, aí eu olho, e você é meu médico, eu sou gordinho. Aí eu olho para você, você é muito mais gordo que eu. Você acha que o meu inconsciente não está notando? Ele vai sabotar a tua proposta. Tá? Bom, mas vamos lá.
Programação neurolinguística é um conjunto de ferramentas de linguagem, verbal e não verbal, que tem a capacidade de acessar funções inconscientes e, por habilidades que essa linguagem dá, mudar essas funções, influenciar essas funções, provocar perturbação, tanto para o lado positivo quanto negativo. Em geral, positivo, quando é bem feita. Tá? Então, o que é a programação neurolinguística? É a capacidade de comunicação de alguém, de um ser humano, de, usando linguagem, influenciar o inconsciente alheio, ou, e aí eu acho que é o mais importante para todos nós aqui, influenciar a si, porque essa linguagem também pode ser usada para dentro da própria pessoa. Qual é o propósito disso? Nos tornar mais inteligentes. Eu respondi para alguém antes aqui. Ampliar a nossa competência como seres humanos, aumentar a nossa percepção da realidade, qualificar essa percepção, tirando crenças e ilusões que a gente tem, e às vezes não nota, nos reaproximando daquilo que realmente lá está, e com um mínimo de filtros, sempre existirão. Portanto, aumentar as escolhas percebidas, portanto, melhorar e aumentar os resultados em qualquer área que a gente se meter. Especialmente na área de relações humanas, em interação com as outras pessoas. Claro que tu não precisa de uma PNL para melhorar a tua competência como alguém técnico que mexe numa máquina. A PNL pode te ajudar pontualmente em alguma rotina, mas ela certamente vai ser útil naquilo que a gente chama de soft skills, aquelas capacidades interpessoais. Cada vez mais nós estamos precisando nos comunicar e nos relacionar melhor com as pessoas. E cada vez menos nós estamos com essa competência. Ela não é ensinada nas escolas judiciais, médicas, enfim, não há disciplinas de comunicação interpessoal competente. Existe um mínimo superficial consciente, se é que existe. Eu dei aula na Escola Superior do Ministério Público para os promotores e candidatos a procuradores e promotores. Eles não sabiam se comunicar. Eu ficava pasmo. Eles se comunicavam na parte técnica, eles sabiam tudo, mas na parte humana de contato, eles não tinham competências. Eles tinham as competências que cada um deles trazia da vida. Então, assim, intuitivamente as pessoas desenvolvem suas competências, e se não desenvolveram, e eles são profissionais, como é que faz? O juiz de uma vara, ele é um líder de um grupo. Ele precisa gerir conflitos, ele precisa gerir egos, ele precisa gerir interesses. Ok, ele tem a competência natural, ele não chegou no cargo que ele chegou sem desenvolver várias competências, mas não é uma má ideia ele ter mais competência para alcançar um pouco mais o coração das pessoas, sabe? Influenciar melhor as pessoas. Acho que seria um adicional que agrega valor. Professor, identificando a pessoa, uma deficiência, uma carência em si mesma que ela quer melhorar, e consideradas as hipóteses do PNL ou da psicoterapia, o que vai ser mais rápido? Uma pessoa que tem uma paralisia neurológica? Não, a pessoa identifica uma deficiência nela, dificuldade de falar em público, dificuldade de se focar nos objetivos, e ela quer resolver isso. Tá. O que deve ser mais rápido, PNL ou ela fazer psicoterapia? O que é mais rápido? Rápido de solucionar o problema. Não, exato, nós queremos solução. Então, o que é solução, a solução mais rápida, na minha visão, eu sou suspeitíssimo, é PNL. Mas aí eu tenho que te trazer estudos que eu tenho. O dia que a gente tiver o curso aqui, eu vou te mostrar os estudos. Existem estudos que mostram que numa determinada situação, claro que não é qualquer situação, nós temos que determinar qual situação. Em algumas situações, as terapias cognitivos comportamentais, a hipnose e a PNL, vão voando anos-luz em relação às psicoterapias antigas, psicanalíticas, terapias antigas. De longe. E, eventualmente, as terapias antigas demoram e não resolvem. E a PNL, a hipnose, a terapia comportamental behavioral, a chamada comportamental breve, são muito rápidas e eficazes. Para algumas situações. De novo, eu não posso te dar tanto generalizado, porque tem algumas situações que não é bem assim. Eu vou te dar um exemplo. Se tu me procura e diz assim, eu vim aqui porque eu quero me conhecer.
Sabe o que eu faço contigo? Te mando para um psicanalista amigo meu. Eu refiro os meus pacientes que querem se conhecer. A PNL não ajuda a se conhecer desse sentido, do tipo conscientizar-se. A PNL ajuda a resolver barreiras evidentes. Não importa. É assim, eu tenho um problema no computador, tá? Ele não está rodando um software. A psicanálise vai tentar entender qual era a motivação da infância do programador. Quando ela conhecer a infância do programador e a influência que a mãe do programador teve nele, aí talvez ela tenha uma solução para aquele software. Isso pode ter, pode não ter e demora. Nós da PNL, sabe o que a gente faz? A gente passa um aplicativo de rotina de diagnóstico, evidencia onde é que está o comando que está com problema, vai ali e edita o comando e testa para ver se ficou bom. E o programador? Vai bem, obrigado. E a mãe dele? Não sei, não conheço. Nós encaramos mais do ponto de vista cibernético. É mais, por isso mais rápido em algumas situações. Quando a pessoa quer intelectualizar, conscientizar, analisar, a PNL não é uma boa ideia. Quando ela quer resolver sem entender, a PNL é muito útil. Boa tarde, doutor. Vou seguir nessa linha da velocidade. A PNL, por vezes, a PNL me parece uma solução de performance, né? Existe de performance. Performance. Existe um conceito nas ciências sociais que é sociedade da performance. Sei. Até para meditar tem que ser com performance, né? Essa palavrinha está mal usada, como coaching está mal usado. Até onde que vai, até onde que é legítimo você pensar a PNL como um instrumento de performance? Não. A PNL é um instrumento de inteligência. Se performance é inteligente, que bom. Mas às vezes é felicidade. Às vezes é paz interior. Às vezes é harmonia. Às vezes a performance atrapalha. Às vezes a performance é burra naquele contexto. Tipo assim, eu quero ser um pai melhor para os meus filhos, então é performance? Não é performance. Eu não vou competir com meus filhos, nem vou competir com os outros pais. Entendeu? Então, a PNL ela não limita um foco. Por isso que eu digo, esses caras que falam performance, eles estão limitados num foco ou é interesse comercial? Porque eles acham que isso vende, né? E aí fica essa lambança de linguagem. A PNL não vai obrigatoriamente aumentar a performance. Pode aumentar a performance se isso é inteligente para aquela pessoa naquele contexto. E pode ser que a performance não seja o objetivo daquela pessoa. Tipo assim, uma pessoa está doente, está com câncer, tá? E ela procura o cara da PNL. É muito comum, acreditem, tá? Porque o cara que está com cânceres, ele fica em desespero em alguns tipos de cânceres. E aí vem e procura. Eu quero tudo. E aí vem, o que vocês podem me oferecer? A nossa oferta é, vamos ficar em paz. O resto os doutores vão fazer contigo. A químio, a rádio, a cirurgia. Deixa a medicina trabalhar. Mas fica em paz contigo. Em geral, pessoas que têm câncer não estão em paz. O câncer é um sinal de conflito grave. Então, o que a gente oferece? Performance para o cara que tem câncer? Está louco. Isso vai piorar o câncer dele. Na verdade, o que ele tem que fazer é harmonia. Então, é ficar alinhado com ele mesmo. E isso é dessas confusões que o mercado oferece. A palavra coaching, por exemplo, se tu chuta um arbusto, sai 3. Tem coaching de tudo. Esses dias me caiu na mão, o pessoal me manda esses materiais, um coaching vampiro, que faz um coaching negro, coaching ao contrário, sabe, do mal. Aí teve uma que fazia coaching de pomperismo. É isso aí que vocês pensam. Teve coaching de, de chakras, coaching holístico, coaching de transcendência, coaching, agora a última é da constelação familiar. Então eles fazem alinhamento de gerações. Então assim, ó, tu chega com um problema, eu tenho um problema. Qual é o teu problema? Eu sou meio abobado. Tá, e aí, vamos te tratar. Tu não é abobado, a culpa é do teu avô. Ele já era abobado. Na verdade, não era nem o teu avô, era o tataravô que já vem de uma... Aí nós temos que consertar toda a tua linha familiar para tu ficar bom.
Aí o cara fica bobado, porque ouvir uma história dessa e acreditar, só pode ficar bobado. Enfim. O que mais? Gente, o Grenal já acabou e nós estamos conversando. Última. Boa noite. Não, é só rapidinho, porque assim como ela pode ser rápida, né, na solução, o quão duradoura é essa solução. A gente não pode cair nos padrões antigos, assim, de forma facilitada também, e voltar à mesma programação anterior. Enfim, como é que é a eficácia ao longo do tempo da PNL? Sim, repita, eu consegui ouvir metade da tua pergunta. Qual que é a eficácia da PNL ao longo do tempo? Porque ela traz uma solução rápida, né? Sim. E a gente não tem como cair nos padrões antigos, na programação antiga, também facilmente, assim como mudar a programação tecnicamente ou teoricamente seria fácil. Ok. Então, vamos lá. O que tu está preocupado é saber se dura. Tá. Vamos lá. Eu só posso te responder com a minha experiência, tá? Porque na PNL, infelizmente, os praticantes não têm capacidade científica estabelecida. Eles não medem, não publicam, não tem congresso, não tem uma reunião de peritos. É cada um por si, é faroeste. Então, eu posso falar de mim. A minha experiência consolidada, eu publiquei no meu primeiro livro, já naquela época, a experiência consolidada de 10 anos. Eu já tenho 30 anos. É que quando tem mudanças, 80% das vezes as mudanças desejadas acontecem. 80%. Eu aposto que vai ter gente dizendo assim, e o que acontece com as 20% que não mudam? Imagina, se tu tem uma ferramenta que muda 80%, era melhor perguntar, o que aconteceu para conseguir 80%? Esses 80% que mudam, 80% permanecem com a mudança. É mais ou menos nessa proporção também. Ao longo de todo o tempo, a mudança nunca se desfaz. E os 20% que não permaneceu, a mudança adquirida. Houve algum ganho secundário da situação preliminar que não foi bem equacionado. É preciso refazer o processo. Então, não é proibido tu ter uma situação, fazer um processo, melhorar e depois ter uma recaída. Isso é pouco provável, 20%. Mas pode acontecer. Aí tu volta, refaz o processo, às vezes por um outro caminho, e aí resolve o problema. Quanto por cento não resolve de jeito nenhum? Olha, eu te diria que, na minha experiência, primeiro, não há. Se a pessoa voltar, ela vai resolver. Mas tem pessoas que desistem. Então, a experiência que eu tenho é de 5%. 5% das pessoas não voltam, desistem. Eventualmente dizem, eu não consegui e não volto mais. 5%. Então, uma proporção razoável de eficácia considerável. Diga. Vamos vender o peixe, né? Nós agradecemos a sua presença, a sua disposição em responder tantas perguntas. É um assunto muito interessante. Uma honra. Muito obrigada pela sua presença. E era isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado.